continuando o nosso estudo sobre química, tá? Introdução à química. A gente vai estudar hoje sobre a ligação metálica e sobre a ligação covalente. Lembrando que na aula passada a gente só começou a entender sobre a ligação iônica e a gente precisa entender quais são as outras dois tipos de ligações que podem acontecer. Lembrando que a gente está utilizando os elementos químicos presentes aonde? Na tabela periódica. Vamos lá? Pessoal, então, retomando aí a nossa aula passada, que a gente entendeu sobre a ligação iônica, só para a gente não esquecer o que a gente encontra em um átomo. Em um átomo, a gente tem duas estruturas principais, o núcleo e a eletrosfera. No núcleo, a gente encontra os prótons, que têm carga positiva, e os nêutrons, que têm carga nula, ou seja, não tem carga nenhuma. Ao redor, na eletrosfera, nós encontramos os elétrons, que têm carga negativa. Vamos entender agora o que acontece na ligação covalente e na ligação metálica. Por que ela é diferente da ligação iônica, tá? Ainda retomando a nossa aula passada, a gente viu que a gente tem o que é chamado de níveis de energia, e podem ser 7. Cada nível corresponde a uma camada, onde nós temos letras K, L, M, N, O, P, Q. Vocês vão entender um pouco mais sobre essas camadas quando vocês chegarem lá no ensino médio e tiverem disciplina específica de Química. Mas aqui a gente já faz uma introdução do que vocês vão entender lá, então prestem bastante atenção. Cada camada, ela permite um número máximo de elétrons, tá? E quando eu estou falando dos elementos químicos, cada um tem um número atômico. Se ele tem um número atômico, a gente já viu na aula passada que, como eles são neutros, correspondem ao seu número de elétrons. E nem sempre a última camada está aí com esse número legal, digamos assim, com um número ideal, não está estável. E a última camada de cada um é chamada de camada de valência. Observem aqui dos gases nobres mais uma vez. A gente tem o hélio, o neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Cada um tem um número atômico diferente, tem uma distribuição eletrônica feita diferente também. Mas eles são os únicos elementos químicos da nossa tabela que terminam aí, que tem a sua camada de valência, sua última camada eletrônica, estável, tá? Porque termina em 2 ou em 8. Na ligação covalente, o que acontece? Lá na ligação iônica, a gente viu que poderia acontecer o fornecimento de elétrons, fornecimento de prótons, digamos assim, né? Que a gente tinha os cátions e tinha os ânions, vocês lembram? Quando ele perdia elétron, a gente tinha o cátion. Quando ele ganhava, a gente tinha o ânion, tá? Não esqueça. Na ligação covalente, o que acontece? Na ligação covalente, eles não vão perder nem ganhar. Ao contrário, eles vão compartilhar. Imaginem aí, por exemplo, um lanche. Se eu não gosto de um lanche, eu posso simplesmente dar para o meu colega da sala e ficar sem um lanche ou comer outra coisa. Diferente do compartilhamento, que nós dois podemos juntar os nossos lanches e os dois comer da variedade que temos ali no momento. Então, é mais ou menos isso que acontece aqui na ligação covalente. Aí vocês têm o exemplo do hidrogênio e do oxigênio. O hidrogênio ele tem um número atômico 1. Já o oxigênio ele tem um número atômico 8. Se a gente for distribuir lá nas camadas, o hidrogênio ele só tem uma única camada, e essa camada não está estável, ele precisava estar com 2. Então, no caso, falta 1. Já o oxigênio, se a gente for fazer a sua distribuição, na primeira camada tem 2 e na segunda e última tem 6, ou seja, para que ele ficasse estável, precisaria de mais 2 para alcançar o número 8. Então, o que acontece? Se o hidrogênio só precisa de mais 1, ele pode pegar emprestado do oxigênio. Só que no caso, o oxigênio ainda vai ficar com 7 e ainda não é estável, ele precisa de mais 1. Então, para que o elemento químico do oxigênio, um átomo de oxigênio, consiga ficar estabilizado, ele precisa de 2 hidrogênios, porque ao mesmo tempo que ele vai estar pegando um elétron de cada lado, ele pode estar fornecendo um dos seus para cada hidrogênio também, tá? Então, na ligação covalente, é isso que está acontecendo. Eles estão dividindo sem que nenhum deles perca ou fique a mais, tá? Os dois vão estar se beneficiando aí nesse momento. Já quando a gente fala na ligação metálica,
é a ligação que só ocorre entre metais, tá? E isso tem uma razão. Na ligação metálica, eles vão estar interagindo entre si para que assim os metais assumam as suas propriedades, como por exemplo, a propriedade de maleabilidade e ductibilidade. Os metais são a maioria dos elementos químicos que a gente encontra na tabela periódica, tá? E nessa ligação, como eu falei para vocês, é estabelecida entre os átomos de um único elemento metálico. A gente tem aí o exemplo para vocês que às vezes pode ser só um elétron, como às vezes pode ser dois, tá? Lembra lá que eu disse no início, pode acontecer com um par ou dois pares. Como assim, professor? Se a gente for ver lá do lítio, por exemplo, o lítio ele tem o número 3, ele termina com 1, ou seja, ele só precisa de mais 1. O sódio da mesma forma. Já quando a gente fala do magnésio, o magnésio termina com 2, tá? Então, qual que é a diferença aí? Que o magnésio poderia ajudar o lítio, tá? Então, na ligação metálica, é a ligação que acontece somente entre metais, onde um metal pode estar ajudando o outro. E é isto.